Ouçam agora uma mensagem especial e integralmente voltada para seu crescimento espiritual, ministrada pela Bispa Lúcia Belato, a Bispa da Graça e da Verdade. Estas mensagens são provenientes da sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, sem mesclas de religiosidade ou filosofia humana, mas sim tendo como cerne a boa e agradável palavra de Deus, mantida nas Sagradas Escrituras e que fazem parte do ministério da Igreja Universo em Cristo. Uma igreja genuinamente cristã e focada na graça e na verdade. Um ministério que prioriza aprender e ensinar mais e mais de Deus todos os dias. Amém? Confira! E não esqueça de deixar seu like, comentários e pedidos de oração logo abaixo. Muito bem, amados de Deus, vamos à palavra do Senhor, trazendo hoje um tema importante, confrontando sentimentos que perturbam. A palavra do Senhor nos mostra em várias passagens, toda a Bíblia, né? Exatamente o que todos os nossos amados irmãos do passado, todos aqueles que andaram no caminho do Senhor, enfrentaram as dificuldades da vida. E o Senhor os ensinou esse confrontamento dos momentos perturbadores, dos sentimentos perturbadores, e eles confrontassem tudo aquilo com a palavra de Deus. E é justamente o que nós estamos aprendendo, né? Então, a palavra do Senhor hoje, nós vamos a esse tema importante, confrontando, né, os sentimentos que perturbam a nossa vida, como medo, como insegurança, ansiedades, não é? Toda a palavra de Deus trata desses assuntos da nossa alma. Jesus disse: eu vim salvar a sua alma. Então, todo sentimento, né, que vem sobre nós, que perturbam a nossa vida, como sentir medo da morte, como sentir medo, que é o grande ladrão da nossa alegria, sentir-se ansioso, ansiedade, é uma coisa como é que se diz, que nos prejudica na saúde, todos esses sentimentos que nos perturbam, a se sentir deprimido, frustrado, não é? Desanimado. Então a palavra de Deus, ela tem nos ensinado através não só dos exemplos, né, das pessoas que viveram essa fé no passado, como a própria palavra de Deus. Por exemplo, em Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz a palavra do Senhor: sejam vossos costumes, quer dizer, a sua vida, sem avareza, né? Sem essas obras da carne, avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, ele quem? Deus, jamais te deixarei, não te deixarei e não te desampararei. Então aqui já tem em nós a palavra que saiu da boca de Deus. E a Bíblia diz que a palavra que sai da boca de Deus, que saiu da boca de Deus, que é a Bíblia Sagrada, não voltará vazia. Ela vai prosperar para aquilo que ela foi designada. Então, se Deus diz para nós vivermos uma vida de acordo com uma vida pelo Espírito Santo, quer dizer, sem avareza, sem as obras da carne, nos contentando com aquilo que nós temos. Porque ele, Deus, através da palavra dele, da doutrina dele, ele diz: não te deixarei e nem te desampararei. Então, quando vier aquele sentimento, aquelas situações que produzem em nós os sentimentos de insegurança, o que vai ser da minha vida, como é que vai ser? Então vem a palavra de Deus, ele dizendo: eu não disse, não te deixarei e nem te desampararei. Então você confronta aquele problema que veio, você confronta aquele sentimento negativo que veio contra você. E assim a palavra do Senhor continua em Hebreus 13. Nem te desampararei, versículo 6. E assim, com fé, assim com confiança.
ousemos dizer. Então, através da palavra de Deus que disse, eu não te deixarei e nem te desampararei, então você, com toda a fé do seu coração, depois que sabe dessa palavra de Deus, com toda a confiança, você pode ter ousadia e pode dizer, o Senhor é o meu ajudador. Olha que glória! Porque está escrito que ele jamais te deixará, jamais te abandonará. Então você ousadamente pode dizer que ele é o seu ajudador. Então isso é confrontar os sentimentos perturbadores, aquilo que nos perturba durante a nossa caminhada aqui. E ele disse: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Glória a Deus, aleluia. Por isso, porque segundo Jesus, de acordo com a palavra de Jesus, ele disse: o homem, o ladrão, veio para matar, roubar e o quê? E destruir. Então a palavra de Deus diz: você pode dizer ousadamente, ele, Deus, é o seu ajudador, com confiança. Agora, essa pessoa só pode ter confiança na palavra de Deus se ela for uma pessoa que está plantada junto às águas, plantada na palavra de Deus, que é a água que produz em nós esse alívio, esse refrigério diante de tantas ameaças, de tantas coisas que passamos pela vida, né? Então a palavra do Senhor diz, ousadamente você pode dizer, ele é o meu abençoador, ele é o meu ajudador. Que me poderá fazer? Quem? O homem. Então, amados de Deus, essa é a palavra do Senhor, confrontando os sentimentos que nos perturbam, sentimentos negativos. Então, a palavra de Deus vem trazendo isso para nós. Então, é extremamente importante na sua vida, como disse o próprio Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Porque quem busca o reino de Deus tem dentro da sua mente, do seu coração, a palavra de Deus. Não doutrinas de homens, não palavras de homens, não palavras que te traz um ânimo momentâneo. Mas o ensinamento da Bíblia te traz um alicerce que você pode colocar os seus pés e se sentir seguro, porque não é palavra de ânimozinho de ninguém, de ser humano finito, mas é a própria palavra de Deus que nós apoiamos a nossa fé. Como disse o apóstolo Paulo em uma das suas epístolas, não sei se é a primeira ou se é a segunda Coríntios, capítulo 2, ele disse, eu não prego o evangelho de Cristo para vocês com sabedoria de palavras, mas eu prego com a sabedoria de Deus, para que a vossa fé seja apoiada na palavra de Deus. Eu não me apoio na palavra que ninguém falou, eu me apoio na palavra de Deus, a não ser que essa pessoa está sendo usada e ela está falando o que está escrito na Bíblia Sagrada, mas não palavras de ninguém. Porque somente a palavra de Deus é que coloca os seus pés. Lembra os pés na rocha? Deus me livrou de um tremedal de lama e me colocou sobre a rocha? Exatamente. Por isso você pode ter ousadia na sua vida. Então, esse tema é extremamente importante. Confrontando sentimentos que nos perturbam. Seja medo, seja insegurança, seja ansiedade, seja lá o que for que passemos. Jesus confrontou, na tentação do deserto que ele teve, ele confrontou aqueles sentimentos que vinham para perturbar a vida dele, para colocar em dúvida. Dúvida é perturbador, insegurança também. Jesus, ele confrontou os sentimentos que perturbavam. Se você é filho de Deus, né?
Olha a insegurança. Se você... Então, Jesus confrontou, e nós estamos aqui para confrontar também. Romanos 8. Romanos 8 traz para nós a vida pelo Espírito Santo. É o viver de cada pessoa que escolheu o temor de Deus na sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, essa pessoa vai passar a viver a vida dela pela vida do Espírito Santo que está nela. Então, capítulo 8 de Romanos, versículo 35, aqui há um grande confronto das coisas que perturbam uma pessoa, dos sentimentos que perturbam uma pessoa, sendo confrontados com a palavra de Deus. Então, no capítulo 8, versículo 33, diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Você sofre acusação, você sofre um pré-julgamento da sua pessoa, você sofre, não é, preconceitos, você sofre, não é, vários tipos de sentimentos perturbadores na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia. E você é o escolhido de Deus. E aí é que entra a palavra de Deus. Então aqui tem uma pergunta. Quem tentará? Quem é que vai se atrever, na nossa linguagem agora, né? Quem é que vai se atrever a acusar, a desprezar, ou seja lá o sentimento que venha vir, os escolhidos de Deus, quem Deus escolheu? Ele diz: é Deus quem nos justifica? É Deus que sabe de nós? É Deus que sonda a nossa mente e o nosso coração e sabe de nós. Então aí está a palavra de Deus para você confrontar todos esses tipos de situações que vai viver pela vida. Pré-julgamentos e por aí afora. Não é verdade? E ele diz mais: quem condenará? Quem é que vai te condenar? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, siga em frente a sua vida. Você é o escolhido de Deus. Você é do Senhor. Você é do Senhor Jesus Cristo. Você é do Evangelho de Cristo. Você é como disse Hebreus, você está tendo uma vida sem avareza, quer dizer, sem as obras da carne. Está combatendo o bom combate da fé? Levante a sua cabeça, porque a Bíblia diz que quem obedece ao Senhor andará sempre de cabeça erguida. Nunca andará por baixo, sempre por cima. Nunca será cauda, sempre cabeça. Então, se você está assim, a palavra do Senhor diz, ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Olha o confronto que um cristão que é de Cristo, do Evangelho de Cristo, não é um cristão, infelizmente, do sistema religioso. Porque quando vem uma tribulação, ele fala: ah, o diabo. Quando vem um problema, ah, macumba. Quando vem, ah, porque fizeram isso. Ah, quando vem um problema, ah, o olho gordo. Oh, a inveja. A inveja mata quem sente inveja dos outros. Então a palavra do Senhor está dizendo: quem é que nos separará do amor de Cristo? Então esse é o cristão da graça. Porque ele jamais vai dizer: ó, o diabo, a tribulação veio na minha vida, é o Satanás, a tribulação, a angústia que eu estou passando é porque é um demônio que entrou. Não. O cristão de Cristo não é assim. Ele já sabe que nenhuma tribulação que esse mundo possa trazer para a vida dele vai separar ele do amor de Cristo, vai fazer ele desacreditar que ele é amado pelo Senhor Jesus Cristo. Entende, abençoar? Isso é confrontar os pensamentos, os sentimentos que te perturbam. Sentimento de solidão, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, não é isso que a gente fala? Sentimento de abandono,
sentimento de, sabe, todo mundo se dá bem menos eu. Você não tem esse sentimento. Você confronta ele com o quê? Com a palavra de Deus. Nada disso vai me separar do amor que eu acredito que Jesus tem por mim. Pode o mundo inteiro, o próprio Deus diz. Até a sua mãe pode te abandonar, mas eu não. Eu nunca jamais te abandonarei. Isso é confrontar o que vier pela sua vida. Isso é você viver a sua vida pelo Espírito de Deus. Nada te detém. Você nunca vai estar por baixo. Você pode sentir tristeza, pode sentir medo, pode sentir o que for, mas você confronta isso com a palavra de Deus, com o conhecimento que você tem de Deus. Então a palavra do Senhor diz: a tribulação vai me separar do amor de Jesus? Nunca. A angústia que eu possa vir a passar pela minha vida vai me separar do amor? Não. Então o amor de Jesus é muito mais importante do que tudo isso, é mais forte do que isso dentro de mim, do que a angústia. E você vence. É você que é o mais que vencedor. Não é o seu vizinho que vence por você. Não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu filho, não é a sua mãe. Quem vence é você. Você é o mais que vencedor. Então, confronte. Comece a confrontar tudo que te perturba, tudo que te causa insegurança, tristeza, tudo que te causa sofrimento, confronta com a palavra de Deus. Isso é fé. Como diz a Bíblia, o que é a fé? A fé é um espírito, a fé é uma palavra, a fé é um sentimento. Então, qual é a fé? Eu criei, por isso eu falei. Então, o amor de Deus, nada neste mundo vai me separar do amor do Senhor Jesus Cristo. Nada neste mundo vai me separar da fé que eu tenho, que eu sou amada por Deus, que eu sou amado pelo Senhor Jesus Cristo. Isso é você confrontar os desprezos da vida, os sentimentos que vêm perturbar você. A palavra de Deus diz para você: será que uma perseguição vai separar? A fome, até a escassez, a necessidade vai fazer com que você duvide da palavra de Deus? Então você não vai ter nada para confrontar. Se você duvidar da palavra que saiu da boca de Deus, você não vai ter armas para confrontar esses sentimentos perturbadores. Então a palavra de Deus tem que ser a sua arma. É com ela que você vai combater. Então, olha o confrontamento. Olha o confrontamento que se faz. A angústia, a tribulação, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, nada. Sabe por causa de quê? Versículo 37 do capítulo 8 de Romanos. Mas em todas estas coisas, em todas essas coisas que podem acontecer na minha vida de ruim, ele disse: mas em todas estas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Confronte esse sentimento que você está passando, que está perturbando a sua alma, que está perturbando a sua vida. Confronte, abençoado de Deus, porque Deus está te dando aqui a palavra dele. Ó. Perseguição, angústia, escassez, nudez, problemas? Nada! Porque eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor em todas estas coisas. Por aquele que me amou, Jesus Cristo. Tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra na sua vida. Quando você vai ao Salmo 18, por exemplo, Davi está confrontando a situação dura que ele está vivendo. Por isso ele diz, no capítulo 18, Davi ele começa esse salmo
né? Esse salmo ele começa dizendo: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte. Quer dizer, você estando em Deus, você é forte. Então, olha como ele começa o salmo. Ele está sofrendo. O salmista está sofrendo. Tem um inimigo buscando acabar com a vida dele, que era Saul, por inveja. Então, veja que ele começa o Salmo 18 e ele está sofrendo. Mas ele começa já a confrontar esse sofrimento da alma dele. Porque Davi falara, ainda se fosse uma pessoa estranha, que tivesse tentando tirar a minha vida, quer dizer, que fosse contra mim, tudo bem, mas uma pessoa da minha própria casa, da minha própria intimidade, ele disse, aquele que mete a mão no meu prato, quer dizer, uma pessoa que vai meter a mão no seu prato, ela é de extrema confiança, intimidade na vida daquela pessoa. E é justamente essa pessoa que estava fazendo da vida de Davi o inferno, sem Davi fazer nada contra ele. Então aí está. Para o cristão saber, tem gente que fala assim, mas eu não tô fazendo mal para ninguém, como é que eu estou passando por isso? É a vida, meu filho. Toma a palavra de Deus que você vai aprender a viver a verdadeira vida, que é através do Espírito dele. Então Davi começa, no Salmo 18 começa, ele está sofrendo. Ele disse, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu me refugio. Ele é o meu escudo, a força da minha salvação. E ele diz no versículo 3, invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e eu ficarei livre dos meus inimigos. Veja, aqui já é uma palavra de confrontamento contra os sentimentos que estavam perturbando a vida de Davi, que veio para tirar a paz dele, que veio para tirar a segurança dele. Mas veja o que ele diz, eu vou invocar o nome do Senhor. Eu invoco o nome do Senhor, que é digno, né, de ser louvado, e eu ficarei livre dos meus inimigos. Quando uma pessoa fala isso, ela está confrontando o problema. Não é só o problema que está falando na mente dela, mas na mente dela está a palavra de Deus, combatendo o bom combate. Então, abençoado de Deus, e ele diz, cordéis de morte, quer dizer, cordas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, me impuseram terror, cordas do inferno me cingiram. Ele estava preso, ele não estava preso literalmente, mas ele estava aprisionado pelos sentimentos que aquela perseguição estava causando na alma dele. Por isso ele usa cordéis de morte me cercaram, cordas do inferno me cingiram, quer dizer, me prenderam. Ele não estava preso, mas ele se sentia assim, nesses sentimentos perturbadores, sentimentos que tinha que salvar a vida dele. Então, ele diz, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Ele foi surpreendido. Ele foi surpreendido por armadilhas para tirar a sua vida. Ele não esperava que isso acontecesse na vida dele, através daquela pessoa. Por isso ele diz, me surpreenderam. Mas Davi disse, ele disse, na minha angústia eu invoquei o Senhor. Eu clamei ao meu Deus. Na minha angústia invoquei o Senhor. Eu clamei ao meu Deus do seu templo. Ele ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos
chegou o meu clamor perante a sua face. Davi confrontando tudo que ele estava sofrendo com essas palavras que você hoje lê no Salmo 18. Então, a Bíblia é para nós aprendermos também. A Bíblia, a palavra do Senhor diz que tudo que está escrito é para o nosso aprendizado. Tudo que os antepassados da fé viveram, os heróis da fé, as pessoas que estão aqui na Bíblia Sagrada, é para o nosso aprendizado hoje. Então, Davi ele foi surpreendido por uma armadilha. Ele não esperava. Abençoado de Deus, ninguém conhece o coração de ninguém. Você não sabe quem é que está tramando contra você, quem é que é sincero com você, quem não é. Mas aí é que nós precisamos de Deus, porque Ele sabe. Às vezes a pessoa fala, mas se Deus sabe, por que Ele não impediu? Para que você mostrasse para as pessoas o Deus que você crê. Para que você mostre para as pessoas o poder da sua fé. Para que você mostre para as pessoas o Deus que você crê. Quando chegaram para Jesus e disseram, mestre, Lázaro adoeceu com uma doença mortal. Quer dizer, não tem jeito para Lázaro. Ele disse o quê? Essa doença não veio para matar Lázaro. Essa doença veio para glorificar o Filho de Deus. Jesus não podia... As pessoas acham que a Bíblia é uma varinha de condão. Não é, não. A Bíblia é um aprendizado de vida. Então, as pessoas muitas das vezes falam, no auge, às vezes, do seu sofrimento, por que Deus deixou isso? Por que Deus não fez? Aí é que está. Confronte esses momentos negativos, esses sentimentos que te perturbam com a palavra de Deus, que você vai ver a glória de Deus na sua vida. Os da fé, abençoado de Deus, não são isentos de passarem pelos problemas. Muitas pessoas leem a Bíblia, aplaudem aos heróis da fé, citam os heróis da fé, mas não meditam no que eles passaram, nas atitudes que eles tiveram, na perseverança que eles tiveram. Eles confrontaram todo o sofrimento com a fé, a confiança no nosso Deus. As pessoas citam maravilhosamente bem, mas quando chega na hora delas passarem, elas se esquecem e começam a lamuriar-se, não é? Então, o Salmo 18, esse confrontamento. Confrontamento entre aquilo que você está sofrendo com a palavra de Deus. Ele disse, eu invoco o nome do meu Deus e eu vou ser salvo. Então ele tinha certeza. Ele disse, eu clamei, eu gritei por socorro ao meu Deus e ele escutou do seu santo templo. Como é que Davi sabia que Deus havia escutado o clamor dele? Coração inocente. Ele não era culpado daquela perseguição. Ele não fez mal a Saul para ser perseguido de morte. Então ele diz, eu invoquei, eu gritei por socorro e ele me ouviu. O meu socorro, o meu clamor, penetrou os ouvidos do meu Deus. E ele, do seu santo templo, ele me ouviu. Davi estava na terra. Como é que ele sabia? Porque ele confiava em Deus. Ele tinha inocência no coração. A palavra do Senhor, meus amados irmãos, ela diz, é melhor que você sofra fazendo o bem do que você sofra fazendo o mal. É isso aí. Então a palavra de Deus traz isso para nós. O Salmo 27 é um confrontamento, né? Confrontando os sentimentos que perturbam com a palavra de Deus, com a fé, com a confiança que essas pessoas tiveram com Deus.
Então a palavra, tanto é, abençoado, que a vida com Deus é uma vida de combate. A vida com Deus é uma vida de combate. Tanto que o apóstolo Paulo, já no fim, sabia que ele já ia morrer, ele falou: eu combati o bom combate da fé. Então é um combate. Combate contra o mundo, contra as coisas que querem tirar você de Deus. E a palavra de Deus te dá toda a sustentação para isso. Toda a sustentação para você se levantar e gritar e falar e confrontar o seu inimigo. Davi confrontou o gigante. Ele falou: você vem contra mim com paus, com pedras, mas eu vou contra você em nome do Deus dos exércitos. Olha a confiança de Davi vencer um gigante. E Davi disse: se eu venci o urso, se eu venci o leão, quer dizer, eu já tive vitórias, então eu vou ter de novo, porque o mesmo Deus que me ajudou a vencer um urso que era maior do que eu também, ele vai me ajudar a vencer esse daqui também, por que não? Deus mudou de ideia? Então, essa é a confiança, essa é a nossa maneira de viver, confrontando, não deixando aquilo te confrontar, não deixando o problema falar mais alto na sua vida. É você que tem que falar mais alto. É você que tem que falar mais alto com o seu problema, não o seu problema falar com você mais alto. É você. Porque é você que combate o bom combate da fé. São os nossos inimigos, são os nossos adversários. E a palavra de Deus mostra. Quando você lê o Salmo 27, você vai ver uma pessoa confrontando o quê? Confrontando os sentimentos perturbadores que ele estava passando. Olha o que ele diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? Estava acontecendo alguma coisa. Então ele já estava o quê? Se preparando. Se preparando. Nós devemos estar nos preparando todos os dias da nossa vida. Como diz a palavra do Senhor, não durma o sono da morte. Não é hora de dormir. Não durma o sono da morte, porque o inimigo vai prevalecer contra você. Então fala para Jesus: me ilumina, Senhor, porque eu não quero dormir o sono da morte. Eu quero combater o bom combate da fé, porque eu sou mais que vencedor sobre todas estas coisas que acontecem aqui. Não deixa ninguém tirar sua coroa, diz a palavra do Senhor. Guarda o que você conquistou até agora. Faça isso em nome de Jesus. Então a palavra do Senhor, ele diz: o Senhor é a força da minha vida, de quem eu vou ter medo? Isso é confrontar o quê? O medo. Né? Isso é confrontar o quê? O medo. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? De quem terei medo? De nada e de ninguém. A palavra do Senhor, aí ele diz: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, avançam contra mim para comerem as minhas carnes, tem traduções que falam para me derrubarem, ele diz: tropeçam e caem. Quer dizer, quando ele já sabe que qualquer coisa que se levantar contra ele, porque ele está no Senhor, ele disse: o que se levantar contra mim vai cair. Ele é que vai cair, eu não. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, diz o Senhor. Para quem? Para quem que Deus fala isso? Para aqueles que fizeram dele o seu Deus, em quem você confia. Então ele diz: os anjos vão ministrar em seu favor. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você permanecerá de pé. Olha que maravilha. Olha a Bíblia te ensinando a confrontar os momentos difíceis da vida. E a palavra do Senhor diz: ainda que um exército
me cerque, o meu coração não temerá. Tá vendo? Glória a Deus. Tem que ser muito forte e corajoso. Mas o que é ser forte e corajoso, segundo a Bíblia? Ele diz aqui, ainda que um exército me cerque, eu não terei medo. Então ele é forte e ele é o quê? Corajoso. Diante da palavra do Senhor, ensinamento, o que é ser forte? Como que uma pessoa, para Deus, ela é forte, ela é corajosa? Vou citar o exemplo clássico. Deus, quando Moisés morre, Josué passaria a ser o substituto dele. Deus chega para Josué e fala para ele, agora é você, que vai dar continuidade e vai fazer o meu povo entrar na terra de Canaã, porque Moisés é morto. Ele disse para Josué uma palavra só, tão somente seja forte e seja corajoso, mas não para enfrentar os inimigos que ele ia, os gigantes da terra de Canaã, por exemplo. Deus disse para Josué, tão somente seja forte e corajoso para você guardar em todo o tempo da sua vida os meus mandamentos, os meus estatutos e os meus preceitos. Isso é ser forte para Deus. É quando a gente, diante da adversidade da vida, diante de sentimentos que vêm para nos assolar, para nos destruir, você confia em Deus. Você não deixa de praticar os mandamentos do Senhor. Você pega a palavra de Deus e usa. Você mostra para o seu inimigo que você conhece o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Porque você fala o que a palavra que saiu da boca de Deus. É assim, meu amado, que você é forte e corajoso, quando em meio às lutas da vida, quando em meio aos encargos difíceis que a vida nos põe, você não deixa de confiar nos mandamentos do Senhor, você não deixa de confiar de que Ele disse, não temas a nada, porque eu sou contigo. Quando você passar pelas águas, eu estou lá contigo. Quando você passar pelo fogo, dano nenhum vai acontecer contigo, porque eu estou junto. Então, vá em frente, confrontando tudo isso na sua vida. E ele disse, ainda que a guerra se levante contra mim, nele eu confiarei. Tá vendo? Isso é você confrontar os sentimentos que perturbam a sua vida. Sentimentos de medo, insegurança, incapacidade, inabilidade, de depressão, de sentimentos que têm arrastado você para baixo. O que é depressão? É justamente o acúmulo dos sentimentos que a sua alma está tendo, dos acontecimentos negativos. Então, houve o quê? Um acúmulo dentro de você e vai levando você. Mas quando a pessoa passa por pelas as adversidades da vida e ela confronta aquilo com a palavra de Deus, então ela se esvazia das coisas ruins e permanece as coisas boas que são advindas da fé. Então, isso é a palavra de Deus. Deus ensina a cada um de nós. Esse é o ensinamento da Bíblia, você confrontar as coisas do mundo, as coisas negativas, a morte no sentido geral, perdas de coisas materiais, às vezes um relacionamento findou-se, e daí? Você não pode morrer por causa disso? Então a palavra de Deus ela vai ensinar você a estar passando por essa situação, sim, mas sempre por cima. Como por cima? Na palavra de Deus, porque só ela é o alicerce dos meus pés. Só a palavra de Deus não me deixa afundar. Por isso, cuidado com as doutrinas dos homens. Ah, não, você está passando por um problema, então foi o diabo. Então vem fazer uma corrente de libertação, vem beber óleo ungido, vem beber água santa, vem beber não sei o quê. A Bíblia diz que isso nem bíblico é, pelo amor do Senhor. Mas isso nunca vai fazer você uma pessoa forte e corajosa. E uma pessoa
de sabedoria para confrontar as coisas negativas com a palavra de Deus, que é a sua arma. A palavra de Deus é a nossa arma, é a espada de dois gumes que você corta a cabeça do seu adversário. Davi não tinha uma espada na mão, mas ele derrubou o seu inimigo e tirou a cabeça dele. Não foi uma espada, mas foi a palavra que ele enviou. Eu vou contra ti, em nome do Deus dos exércitos. Faça isso, façamos isso. Tem uma situação, não se esconda dela, não. Quem tem que correr de você é o seu adversário. Quem tem que correr de você é o seu inimigo. Você vai dizer, eu vou enfrentar, porque eu vou contra você em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou contra você. Confronte! Confrontando os sentimentos que perturbam, seja lá o que for que você esteja sentindo, você está perturbado, você está triste, você está para baixo, você está levando a vida, empurrando a vida com a barriga, está sem energia, está sem alegria, sem ânimo, está vivendo por viver. Confronte esses sentimentos com a palavra de Deus. Reaja com a palavra de Deus. Enfrente a sua dor, enfrente a sua dificuldade, enfrente tudo com a palavra do Senhor. É só você dizer, nada vai me separar dessa fé, nada vai me separar do amor do Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Essa é a palavra que eu entrego para você hoje, confrontando os sentimentos que nos perturbam. A palavra de Deus está nos ensinando a vencermos e mais, porque ela disse que sobre todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer por essa mensagem. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, tem trazido para o nosso coração, meu Pai. E hoje todos estão tendo oportunidade de ouvir essa palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, nós vamos contra todo o problema que esses nossos amados da Igreja Universal em Cristo estejam passando. Nós vamos contra todos os problemas que esse nosso amado e querido ouvinte do nosso programa está passando. Nós estamos agora ouvindo a sua palavra e agora nós estamos em oração para dizermos para o Senhor, nós te adoramos, nós te amamos, nós confiamos no Senhor. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, caia por terra agora da vida de todos nós, todo espírito de doença, todo espírito, meu Pai, de solidão, todo espírito, meu Pai, de vingança, de ódio, de raiva, de rancor, o Espírito do Senhor caia por terra hoje, todo espírito do mal, todo desejo maligno que essa pessoa estava guardando dentro do coração. Meu Pai, caia por terra agora todo espírito de vício. Esse pai tem orado pelo seu filho, esse pai tem buscado pela família. Então agora nós estamos juntos em oração para derrubarmos definitivamente a vontade do vício, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, corta, meu Pai, pela raiz o desejo da droga na vida dessa pessoa que está orando conosco agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós oramos em favor de todos que estão no hospital, que estão doentes, todos que estão com medo até de sair de casa. Meu Deus, em nome de Jesus, arranca agora todo esse medo, todo espírito do medo, todo espírito de depressão, todo espírito, meu Pai, de suicídio, arranca agora da vida dessa pessoa, tira agora da mente dela, meu Pai, porque ela está agora confrontando em oração todos esses sentimentos negativos, não se deixando arrastar mais por eles, mas se colocando de pé diante de Ti, clamando ao Senhor, orando ao Senhor, gritando por socorro, mas tem certeza que o Senhor está ouvindo. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te declaro curado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te declaro liberto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você que estava prostrado,
caído, desanimado, eu te declaro de pé para a grande vitória da sua vida, meu irmão e minha irmã. Você que estava agora sem saber o que fazer da sua vida, eu tenho certeza que o Senhor te toma pelas mãos e Ele te ajuda nessa grande caminhada chamada vida. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu confronto agora todo espírito, meu Pai, do mal contra toda a nossa vida, todas as armas forjadas. Como disse Davi, eu fui surpreendido por uma trama do mal. Então agora em oração nós falamos, toda arma forjada, todo intento maligno contra a nossa vida, contra a nossa casa, caia por terra em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a glória de Deus esteja sobre a sua vida. Amém e graças a Deus. Tantos sonhos que um dia planejei e não tive condições de realizar, pois a direção errada eu tomei. Quando ouvi tua voz, meu coração me enganei. Tantas lutas e problemas enfrentei, mas não tive forças para superar. Descobri que és a fonte da emoção e não foi preparado pra lutar, mas simplesmente pra sentir. Voz do coração, não vou ouvir a voz do coração. Não posso mais viver pela emoção e nem me envolver com sentimentos. Viver pela fé, inteligente e espiritual, e com perseverança vencerei, e todos os meus sonhos eu conquistarei. Tantos sonhos que um dia planejei e não tive condições de realizar, pois a direção errada eu tomei. Quando ouvi tua voz, meu coração me enganei. Tantas lutas e problemas enfrentei e não tive forças para superar. Descobri que és a fonte da emoção e não foi preparado pra lutar, mas simplesmente pra sentir. Voz do coração, não vou ouvir a voz do coração. Não posso mais viver pela emoção e nem me envolver com sentimentos. Viver pela fé, inteligente e espiritual, e com perseverança vencerei, e todos os meus sonhos eu conquistarei. Voz do coração, não vou ouvir a voz do coração. Não posso mais viver pela emoção e nem me envolver com sentimentos. Viver pela fé, inteligente e espiritual,
final, e com perseverança vencerei, e todos os meus sonhos eu conquistarei.